O presente parece algo simples demais para a mente. Ela o descarta rapidamente como algo sem valor. Mas essa simplicidade é justamente o que o torna sagrado. O agora não precisa provar nada, nem justificar a sua existência. Ele apenas é. E nesse você encontra uma profundidade que não pode ser explicada, só pode ser vivida. Quando você começa a notar a respiração, o som distante de um pássaro, a sensação dos pés tocando o chão, algo muda. A mente recua, a presença avança, e nesse campo silencioso de atenção, você começa a perceber. Isso é vida. Não as projeções sobre ela, mas ela mesma, crua, viva, radiante. E você está dentro dela, não separado. Essa descoberta pode acontecer em qualquer lugar. Numa sala silenciosa, no trânsito, lavando louça. Porque o que a torna possível não são as condições externas, mas a disposição interna de estar atento. A disposição de soltar o tempo psicológico e habitar o momento. De permitir que o agora revele o que ele contém. E ele contém tudo. Você pode continuar fazendo tarefas, planejando, conversando. Nada disso precisa parar. Mas agora há uma qualidade diferente no fundo de tudo. A presença. Um silêncio vivo que não exige esforço. Ele não é algo alcançado, ele é percebido quando a mente deixa de se ocupar todo o espaço. E é por isso que o agora é simples. Porque nele não há máscaras, não há histórias. Há apenas o que é. E isso é mais do que suficiente. É mais do que qualquer pensamento poderia descrever. Quando você vive a partir dessa simplicidade, você descobre a beleza essencial da vida. E ela está sempre aqui, esperando para ser notada. Há um tipo de cura que não vem de fora. Não vem de terapias, não vem de explicações, não vem nem mesmo de palavras reconfortantes. Ela vem do silêncio. Um silêncio que não é a ausência de som, mas a ausência de ruído interno. A ausência de conflito, de resistência, de julgamento. E esse silêncio, quando vivido, tem o poder de restaurar aquilo que parecia perdido. A mente tenta curar com teorias, o coração se cura com presença. Muitas feridas continuam abertas porque são revisadas mentalmente, repetidas em narrativas interiores. Mas quando você apenas se senta com o que sente, sem tentar mudar, sem contar uma história sobre isso, algo começa a se dissolver. O simples ato de estar com aquilo que é, com honestidade, inicia o processo de cura. Esse tipo de quietude não é buscada. Ela surge quando você para de buscar. Quando você se permite cair no agora, sem proteções, sem armaduras. É um estado de vulnerabilidade consciente. E é essa consciência que transforma. Porque ela não julga, ela não pressiona, ela apenas ilumina. E tudo o que é visto à luz da consciência começa pouco a pouco a se reorganizar. Não se trata de esperar por resultados rápidos. Trata-se de confiar no espaço,
de reconhecer que por trás de toda dor há um ponto de quietude que nunca foi ferido. E é esse ponto que contém a força da cura. Você não precisa entender como ela acontece. Basta estar presente o suficiente para que ela tenha espaço para atuar. A verdadeira cura não é se livrar de algo, é voltar-se à inteireza. E a quietude te leva de volta para casa. Não para um lugar no mundo, mas para um lugar dentro de você onde tudo repousa. Ali, mesmo no meio da dor, existe paz. E essa paz não é o fim da jornada. Ela é o começo de uma nova forma de viver. Existe uma inteligência maior do que a mente. Uma inteligência que coordena o crescimento das árvores, o bater do coração, o movimento das estrelas. E essa inteligência também vive em você. Ela respira através de você, ela pensa através de você. Quando você permite, quando você solta o controle e confia. Confiar não é passividade, é saber que há algo em você mais profundo do que o pensamento. É reconhecer que você não precisa ter todas as respostas agora, que você pode descansar na presença, deixar que a vida se revele em seu tempo. E a mente? A mente teme isso. Ela quer garantias. Mas a consciência sabe esperar. E nesse esperar, tudo se alinha. Quando você age a partir dessa confiança, as suas decisões não nascem da ansiedade, mas da clareza. Você escuta mais, você reage menos. Você sente o momento antes de agir. E isso transforma não só o que você faz, mas a forma como você faz. O fazer passa a fluir com leveza, como uma dança e não como uma batalha. Essa confiança não precisa de provas. Ela se reconhece pelo efeito que causa. Um alívio no corpo, uma paz no coração, uma sensação de que você está em harmonia com o fluxo da vida. E quando você vive nesse fluxo, tudo parece mais simples. As dificuldades vêm, mas você já não luta com elas. Você as atravessa com presença. Confiar na inteligência do ser é viver com humildade. É saber que há algo maior operando através de você. E permitir que isso aconteça. Não como um esforço, mas como uma entrega. E nessa entrega, a vida volta a ser um milagre. Não porque tudo é perfeito, mas porque você deixou de exigir que fosse perfeito. Muitas vezes buscamos significado no que é dito, nas palavras, nos conceitos, mas esquecemos de olhar para o que há entre elas. E é ali nesse espaço silencioso que a verdadeira compreensão se revela. As palavras podem apontar, podem sugerir, mas não carregam em si o que é essencial. O silêncio, por um outro lado, não aponta para algo. Ele é esse algo. Quando você escuta com atenção, você pode perceber que mais importante do que o que está sendo dito é a qualidade da presença que permeia cada frase.
Estar presente ao ouvir é mais do que captar informações. É permitir que o som das palavras se dissolva dentro de você, sem a necessidade de uma interpretação imediata. A mente quer intervir, quer analisar, quer classificar. Mas quando você consegue estar quieto por dentro, algo mais profundo acontece. Você começa a sentir a vibração por trás das palavras. E é nessa vibração que está o ensinamento vivo. Não algo a ser memorizado, mas algo a ser absorvido. É como uma dança entre a forma e a não forma. As palavras surgem como movimentos, mas o silêncio é o palco. E sem esse palco silencioso, a dança não faria sentido. Assim também é com o ensinamento. O conteúdo importa, mas quando sustentado pela consciência. E quando você está presente, você se torna esse campo de consciência, e não apenas um receptor de ideias. Muitas pessoas escutam, mas poucas realmente ouvem. Ouvir é um ato de entrega. Você se abre sem resistência, sem intenção de concordar ou discordar. Você apenas ouve. E nesse ato, algo dentro de você se alinha ao que está sendo transmitido. Não por causa do que é dito, mas por causa da qualidade de presença que você compartilha com quem fala. Então, antes de buscar entender com a mente, experimente apenas estar. Ouça como se nada estivesse em jogo. Apenas esteja presente. E nesse estado você perceberá que o silêncio entre as palavras carrega muito mais verdade do que os próprios sons. É nesse espaço que você encontra. E é ali que tudo começa. Na base de toda inquietação mental está o julgamento. Julgar o momento presente como insuficiente, inadequado ou errado é o combustível da insatisfação. Mas existe uma outra forma de estar no mundo. Uma maneira que não exige mudança imediata nem solução para tudo. É a presença que observa sem julgar. E essa presença é a sua verdadeira natureza. Você pode notar isso quando se senta em silêncio e apenas observa os pensamentos passando. A mente pode dizer, isso é bom, aquilo é ruim, aquela outra coisa deveria ser diferente. Mas algo em você consegue perceber o pensamento sem se identificar com ele. Esse algo não reage, apenas nota. E essa capacidade de notar é a presença consciente. Ela não precisa intervir porque ela já está em paz. A mente quer transformar tudo em um problema. Ela vive disso. Mas quando você está ancorado na presença, você começa a perceber que a maioria dos chamados problemas são criações mentais. Eles existem mais como pensamentos do que como realidades. Essa percepção já começa a dissolvê-los. Porque aquilo que é visto claramente, sem resistência, perde o poder de te aprisionar. A não reação é uma força, não uma fraqueza. Estar consciente e não julgar não significa aceitar passivamente o que quer que seja. Significa apenas que você não permite que a mente domine a sua percepção. Você age quando necessário, sim, mas age a partir da clareza e não do medo. Você age a partir do agora
e não da projeção do passado ou da ansiedade pelo futuro. Quando você começa a viver assim, algo muda em sua vibração. As situações podem permanecer as mesmas por um tempo, mas a sua relação com elas muda completamente. E nisso está o verdadeiro poder. A liberdade de não ser escravo das formas. É assim que você começa a experimentar a paz que não depende de circunstâncias. A paz da simples presença. Essa é talvez a pergunta mais importante que você pode se fazer em qualquer momento do seu dia. Eu estou aqui? Não no sentido físico, mas no sentido consciente. Porque você pode estar sentado em um lugar e, ao mesmo tempo, estar completamente ausente. Perdido em pensamentos, em histórias, em preocupações. E é exatamente aí que a vida está sendo desperdiçada. No tempo psicológico criado pela mente. Estar aqui não é uma ideia, é uma experiência direta. É sentir o corpo, perceber a respiração, escutar os sons ao redor sem interpretá-los. É uma presença ampla, aberta, silenciosa. Quando você está presente, tudo se torna mais nítido. A cor do céu, o peso do seu corpo na cadeira, a textura do som. Tudo ganha vida. Porque a vida só pode ser vivida agora. A mente sempre quer ir para outro lugar. Ela diz que algo melhor está por vir, ou que algo pior está prestes a acontecer. Mas a presença não conhece o depois e nem o antes. Ela só conhece o agora. E nesse agora, você não precisa se proteger, muito menos conquistar alguma coisa. Você apenas precisa estar. E estar é suficiente. Quanto mais você se pergunta, eu estou aqui, mais começa a notar os momentos em que você não está. E isso, por si só, já é um avanço enorme. Porque a consciência do não estar presente é o início do retorno à presença. Você não precisa lutar contra os pensamentos. Você só precisa ver que estava perdido neles e retornar ao agora. Essa simples prática, repetida com frequência, transforma a vida. Não porque você muda o que acontece, mas porque muda a forma como vive o que acontece. E essa mudança é algo profundo. Porque quando você realmente está aqui, você descobre que não falta nada. Nesse estado, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço sagrado. A mente adora viajar. Ela vagueia pelo passado, ela projeta o futuro, ela cria cenários, ela interpreta, ela analisa, mas o corpo está sempre aqui. Ele não pode estar em outro tempo, senão o presente. Por isso, quando você dirige a sua atenção ao corpo, algo muda. Você sai do fluxo incessante dos pensamentos e entra em contato com a quietude. O seu próprio corpo se torna, então, uma porta, uma passagem direta para o agora. Você pode sentir isso ao levar a atenção, por exemplo, para as suas mãos. Não para pensar sobre elas, mas para senti-las por dentro. Há uma energia ali, uma vibração sutil. E ao permanecer com essa percepção por
alguns instantes que sejam, os pensamentos perdem força. A mente desacelera, o tempo psicológico se dissolve e a presença começa a emergir com mais clareza. O corpo é um aliado poderoso no caminho espiritual, mas é muitas vezes negligenciado. Nós buscamos a iluminação lá em cima, em conceitos elevados, em explicações complicadas. Mas ela está também aqui embaixo, no simples sentir do seu próprio ser. O corpo, quando habitado com consciência, se torna um campo de quietude. Ele não é um obstáculo à presença, ele é uma âncora para ela. Essa prática de sentir o corpo não exige esforço, basta se lembrar de fazer. Ao caminhar, sentir os pés tocando o chão. Ao lavar as mãos, perceber a água tocando a pele. Ao respirar, acompanhar o ar entrando e saindo. Tudo isso são convites silenciosos para voltar ao agora. E quanto mais você atende a esses convites, mais natural se torna viver presente. E com o tempo, o corpo deixa de ser apenas um instrumento físico e se revela como um templo. Não no sentido religioso, mas no sentido de que nele habita a consciência. E ao reconhecer isso, você passa a tratá-lo com mais respeito, com mais cuidado, com mais amor. Não porque ele seja você, mas porque ele é o lugar onde você pode se encontrar. O corpo é mais do que uma forma física. Ele é um portal vivo para o momento presente. E por isso, durante a meditação, usamos a percepção corporal como uma ponte para o silêncio. Não há necessidade de imaginar nada, nem de repetir mantras. Basta sentir. Sentir o interior das mãos, dos pés, o campo de energia que permeia o seu corpo. Ao fazer isso, a sua atenção sai do fluxo mental e retorna ao agora. Você habita o corpo e, ao habitá-lo, começa a habitar o momento. Muitas pessoas vivem desconectadas do corpo, habitando exclusivamente o pensamento. E essa desconexão gera a ansiedade, a tensão, o desequilíbrio. O corpo está sempre no agora. Ele não conhece passado e nem futuro. Quando você se conecta a ele, você está se ancorando na única realidade que existe, que é esse instante. E essa ancoragem é profundamente curativa. A mente pode resistir, mas o corpo apenas é. Ele é silencioso, receptivo, presente. Você pode sentir agora, nesse exato momento, se quiser, com os seus pés tocando o chão. Sinta a respiração entrando, saindo, sem tentar controlá-la. Apenas sinta. E veja como nesse simples ato de atenção, uma nova qualidade de consciência surge. Não há esforço algum. Há rendição. E essa rendição não é fraqueza, é força interior. O corpo se torna um templo vivo da presença. Um espaço onde o ser pode se manifestar com clareza e paz. A maioria das pessoas associa amor à emoção, algo que vem e vai,
algo que depende de circunstâncias, depende das outras pessoas. Mas existe uma forma de amor mais profunda, o amor que nasce da presença. Quando você está verdadeiramente presente com alguém, ouvindo, olhando, sentindo, sem interpretar, há amor. Não o amor da mente que diz, eu gosto disso ou eu preciso daquilo, mas o amor silencioso, o amor do ser. Ele não exige, ele não teme, ele apenas é. Estar presente é o maior presente que você pode oferecer a si mesmo e ao outro. Porque na presença, o outro não é mais uma imagem que você projeta ou um papel que você desempenha. Ele é um campo vivo de consciência, assim como você. E nesse reconhecimento silencioso brota uma compaixão que não precisa ser explicada. Uma gentileza que não está na superfície, mas na essência. Essa forma de amor não é ensinada. Ela é lembrada. Cada vez que você se permite parar, sentir, estar. Quando você deixa de correr atrás da vida e começa a habitar a vida. O amor se torna o ar que você respira. Não é algo que você tem, é algo que você é. E essa presença amorosa transforma tudo. Transforma os seus relacionamentos, transforma as suas escolhas, transforma a sua forma de ver o mundo. Porque onde há presença, há paz. E onde há paz, há o amor. Grande parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas da forma como a mente interpreta o que acontece. São os pensamentos incessantes, repetitivos, julgadores, que mantêm viva a dor emocional, que criam a culpa, o medo, o ressentimento. E, no entanto, a maioria das pessoas não percebe que está presa a esse fluxo. Elas acreditam que são os seus pensamentos e por isso vivem dentro de uma prisão invisível, a prisão da identificação com a mente. Mas o que eu posso te dizer é que há uma saída. Ela começa quando você percebe que pode observar os seus pensamentos. Esse simples ato já indica que você não é eles. Você é a consciência que percebe. E é nesse espaço de percepção que a liberdade começa a florescer. Você pode ver um pensamento surgir e não o seguir. Pode sentir a emoção que ele desperta e não se fundir com ela. Nesse instante, a identificação se desfaz e o que resta é você. Não o você construído pelas histórias da mente, mas o você que sempre esteve presente, silencioso, inabalável. A mente continuará a surgir, isso é natural, mas agora ela não domina mais. Ela se torna útil, criativa, clara e, mais importante, ela se aquieta quando não é necessária. Você não é mais puxado por cada pensamento como se fosse um peixe fisgado. Você observa e escolhe. Essa é a essência da liberdade interior. E ela começa com o reconhecimento de que você é consciência e não o conteúdo que aparece nela.